Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos conversar sobre uma nova internet. A nossa conversa vai se basear num artigo da Technology Review americana, que é um plano para redesenhar a internet pode fazer apps que ninguém controla. É um artigo do Will Douglas Heaven e ele conta a história da Dfinity, que é uma organização baseada na Suíça, que tem um centro de pesquisa nos Estados Unidos, fundada por Dominic Williams, que quer inventar o Internet Computer. Vamos entender essa história. A ideia é criar um conjunto de servidores que permitam que as aplicações rodem fora do domínio Facebook, Google, Amazon e afins. E aí o artigo começa falando sobre o John Perry Barlow, que é o cofundador do grupo de direitos da internet, o Electronic Frontier Foundation, que escreveu em 1996 uma declaração de independência do ciberespaço. Naquela época, o governo do então presidente Bill Clinton estava com algumas iniciativas para regular o conteúdo online. E aí isso gerou uma série de manifestações. A ideia não passou, mas um quarto de século depois, a internet vem sendo dominada pelas tech giants. E aí agora, no dia 30 de junho de 2020, aconteceu um evento hosteado pela Dfinity Foundation para discutir sobre como a humanidade pode retomar o controle da internet. Na prática, eles querem desenvolver uma tecnologia descentralizada para permitir que essas aplicações rodem em computadores e data centers em todo o mundo. É uma reação ao que a gente vem assistindo sobre as questões de desinformação e discursos de ódio que têm suscitado, inclusive, questões legais para essas empresas. É claro que também tem uma questão econômica. A ideia é que esse tipo de iniciativa favoreça a criação de uma internet mais parecida com aquela internet que existia quando essas tech giants foram fundadas. Quando Google, Facebook e Amazon surgiram, nós tínhamos um modelo mais anárquico de internet. E quando a gente olha o modelo atual, a gente vê a troca baseada nas informações que circulam entre os devices espalhados pelo mundo e servidores específicos se baseando num protocolo de comunicação que é o IP, o Internet Protocol. A Dfinity apresentou o ICP, que é o Internet Computer Protocol. A ideia é que haja servidores disponíveis que são pagos em criptomoedas e as aplicações rodam ao longo desses servidores com replicações mais ou menos como acontece com o blockchain. A ideia é que a arquitetura do blockchain seja reproduzida para que as aplicações rodem. Inclusive, eles apresentaram alguns aplicativos, clones de aplicativos que fazem muito sucesso atualmente. Apresentaram o CanCan, que é um clone do TikTok, e o LinkedUp, que é um clone do LinkedIn. Esses aplicativos não estão disponíveis para o público, mas eles, numa prova de conceito, mostraram como essa estrutura funcionaria. E aí o artigo segue falando sobre os ideais tecno-libertários e falam que eles já estão presentes há muito tempo, falam da Safe Network, falam do Blockstack e do Solid, do Tim Berners-Lee, que é um projeto ali que caminha a passos muito lentos há bastante tempo. Fala também do Tor, do browser, que acaba rodando na Deep Web, fala do BitTorrent, enfim, de outros exemplos. Depois, o artigo finaliza numa troca com a Lalana Kagal, que é
do CSAIL, que é o MIT Computer Science and Artificial Intelligence Lab. Ela toca, junto com o Tim Berners-Lee, pessoalmente, o Tim Berners-Lee, o projeto Solid até hoje. E a Lana fala que realmente eles estão com muita dificuldade de fazer as pessoas usarem, de espalhar a ideia do Solid pelo mundo. E ela diz também que mesmo que as pessoas não se importem com o assunto, com privacidade, com todas essas questões, a internet vai acabar mudando naturalmente. A Dfinity quer estimular modelos de negócio que não dependam dos dados. Eles alegam que esse modelo acaba diminuindo a capacidade criativa das empresas e viciando os novos negócios para que eles usem informações pessoais, que nem sempre é o ideal para a humanidade. E a intenção é que as pessoas aprendam que precisam pagar para determinados serviços, para usar determinados serviços, diferentemente do que acontece atualmente, onde a gente criou um modelo onde as pessoas são o produto, no fim das contas. O SOLID é o acrônimo de Social Linked Data. A ideia é que as pessoas sejam donas dos seus dados e recebam, de alguma maneira, benefícios para disponibilizar esses dados ao usar aplicações diferentes. Minha pergunta para os meus amigos, vou começar com o Rafael Coimbra. Pega ou não pega esse assunto, Rafa? Isso vai para frente ou não? Diretamente, não vai para frente. Não vejo a menor possibilidade. Eu confesso que achei, quando eu estava lendo, eu achei que íamos ter um debate acalorado hoje, mas eu também não vamos ter mais debate. Olha, é muito bonito. Um grande abraço, até a próxima semana. Esse foi mais um podcast. Não, vamos lá. É tudo muito bonito, é muito interessante, mas hoje em dia é cada vez mais difícil, até por uma questão de escala. Então, quando existe um projeto como esse, e aí, você acabou de citar o cara que criou a web, o Tim Berners-Lee é o cara que criou a web 30 anos atrás, e ele vem já há muito tempo tentando construir esse novo ecossistema em que o cidadão teria mais controle sobre os seus dados. E essa ideia desse projeto novo aí vai na mesma linha, em que é como se você estivesse criando ali uma cápsula, né, de informações pessoais, e você cede o que você quer, para quem você quer, do jeito que você quer, e essas células de dados, elas trafegariam por unidades de computadores, independentemente de quem é o dono daquele computador. É tudo muito bonito, mas essas ideias não vingam porque elas precisam de uma chancela, de uma adoção em massa. Então você teria que fazer com que todo mundo que está hoje numa grande rede social como o Facebook, que tem mais de 2 bilhões de pessoas ali, migrar para esse sistema. Qual é a vantagem que a pessoa teria ali? Ok, é bonito você ter mais autonomia sobre seus dados, mas o custo-benefício não vale nem do esforço que a pessoa vai fazer para entrar numa nova internet ou numa nova rede, e você teria que contar que todo mundo que está numa rede atual migraria para ali. É impossível? Não é impossível, mas eu acho muito difícil. A gente tem exemplos como o próprio Bitcoin, que tem essa tecnologia de blockchain descentralizada. O Bitcoin já existe há mais de 10 anos, sempre com a promessa de que seria a moeda universal, e isso nunca vingou. Por quê? Porque o custo de você fazer a transferência, de você ter credibilidade, de fazer com que todo mundo adote aquela nova moeda, na prática não se concretiza. A gente já pode citar também outros exemplos de próprias redes sociais. Tem uma rede social que uns anos atrás foi criada, que chamava Elo. Pergunto, hoje em dia alguém usa Elo? Ou sistema operacional, tem o Linux, que já existe há muito tempo. Quem usa Linux no seu computador pessoal? Então, a história mostra que é muito difícil que isso aconteça. Não é impossível, mas eu não acho que vai levar a fé, não. Ano que vem faz 30 anos do lançamento do Linux, inclusive.
E eu concordo. Esses movimentos são muito complicados pelo custo de reconstrução. É por isso que é tão difícil que uma nova rede social funcione. Inclusive, redes sociais de tech giants. A gente já viu algumas iniciativas frustradas da Alphabet, com o Google Plus, por exemplo, com o Lively. Enfim, tem uma série de outras redes que a gente poderia citar que acabaram morrendo justamente pela dificuldade de manter duas ou mais redes em paralelo. A gente acaba fazendo isso muito com o conjunto ali, LinkedIn, Instagram e Facebook, e mais do que isso já fica difícil justificar. Carlos Aros, vamos ter um debate acalorado ou você está na mesma linha que a gente? Não, eu estou na mesma linha que vocês. Eu só vejo alguma possibilidade de outsiders surgirem aí nesse projeto de ambientes fora, não é, da vigilância e das estruturas das Big Techs, porque a gente tem assistido a um movimento parecido em alguns casos. O Rafa me ajuda, deu um branco aqui, estava tentando lembrar a rede social que é similar ao Twitter, para a qual os grupos conservadores os grupos de direita, na verdade, estão pulando porque querem fugir da vigilância do Twitter. Parla alguma coisa? Como que é o nome dela? Sim, não vou lembrar também agora. Você vê que é tão fraco que a gente não está lembrando o nome. Pois é, mas eu vou tentar achar aqui o nome, mas de todo modo, ela serve como exemplo para isso que eu estou dizendo. Ela não vai ser um fenômeno estrondoso, né? Olhando com as informações que a gente tem hoje, dificilmente essa rede vai explodir e se tornar um novo Facebook. Mas ela surge de um movimento, de um grupo específico. Eu não vou entrar no mérito aqui se as intenções desse grupo específico são as mais puras possíveis, mas existe ali uma razão. E eles estão migrando para essa plataforma justamente para fugir, de alguma maneira, do controle que as plataformas hoje estabelecidas no mercado exercem. Não se trata, de algum modo, da criação de uma internet paralela, de uma estrutura similar à internet, que vai fazer com que milhões de pessoas, bilhões de pessoas passem a utilizar. Acho muito difícil que isso aconteça. Mas talvez, em alguma medida, a gente encontre pequenas bolhas surgindo para evitar justamente essa estrutura mais bem arranjada, de monitoramento de dados e do mercado que essas plataformas que ajudam a impulsionar uma outra. É inocente a gente acreditar que não existe do lado dessas plataformas um jogo conjunto, né? Existe sim, elas caminham numa direção pela manutenção do status quo. Elas querem fazer com que o negócio delas continue se viabilizando. Mas há espaço para que surjam esses pequenos espaços, essas pequenas ilhas, para fugir um pouco desse monitoramento. Não é o que o Tim Berners-Lee imagina com o seu projeto. O Solid não é uma reinvenção da internet, não se trata disso. Mas eu acredito que cada vez mais nós vamos encontrar essas iniciativas acontecendo, sendo esvaziadas pelas mesmas razões que elas surgiram, né, que deram início a esses espaços, e nós vamos continuar vivendo essa hegemonia das plataformas grandes. Mas eu acho que é um espaço importante e serve de alerta para que essas empresas percebam que elas já se desvirtuaram um pouquinho daquilo que os pais fundadores da internet imaginavam quando esse mundo maravilhoso, o próprio Tim Berners-Lee já se manifestou em algumas ocasiões a respeito de desvios nesse curso. É óbvio que ele está posto, foi criado e ganha vida e vai seguir o seu caminho. Mas eu acho que há uma espécie de desvirtuamento e faltam questões importantes que precisam ser retomadas para que a gente não descambe aí para um universo muito perigoso, né? Eu acho interessante que a gente está, desde o início, falando de internet
como se fosse rede social. Como as redes se tornaram sinônimo de internet, o que até 10 ou 20 anos atrás isso não fazia o menor sentido. Então, para a gente separar as coisas e fazer um momento aqui histórico, a internet, que é essa infraestrutura física, ela surgiu antes da web, que é o www, desse que a gente está falando do Tim Berners-Lee, e depois do www, da internet, esse território meio anárquico, em que as pessoas tinham que ser muito mais proativas ao buscar informações, digitar ali um endereço, surgem Google e surgem essas redes sociais, o que a gente chama de jardins morados. E aí eu pergunto para quem está nos ouvindo, você hoje, quando entra nessa internet, vamos chamar isso tudo agora de internet, você busca informações ou se movimenta ali digitando www alguma coisa, ou você entra prioritariamente numa rede social ou fazendo uma busca no próprio navegador via Google? Se você é das redes sociais e do Google, você está entrando numa internet morada, você já começa a sua navegação sendo monitorado, sendo conduzido por essas grandes plataformas. Essa é que é a grande diferença, é isso que mudou nos últimos anos. E aí a tentativa é fazer com que a gente saia, mas por isso que eu estou insistindo que é muito difícil sair de um mundo em que a gente já se acostumou, a gente já mergulha nas redes sociais e no Google. Você hoje tem paciência para digitar www, um site de uma empresa ou de alguma coisa, ou você dá uma googada e clica ali? Se você faz a segunda opção, você já está numa outra internet. O que, de algum modo, né, quando a gente vê, e achei aqui o nome da rede, Parler, Free Expression User Privacy, é a defesa deles aqui, um site bem simples. Eu vou me cadastrar para descobrir o que é isso, eu conto para vocês depois. Mas o grande lance é que, de algum modo, né, Rafa, pensando nessa tua linha do tempo aí, bem importante, é que mesmo esses espaços que acabam sendo criados para, sob determinada perspectiva, fugir desses muros, dessas fronteiras que Google e as outras empresas criaram, são também outras pequenas fronteiras, né? Ao embarcar nesses universos, você está também aceitando termos de uso ali, você está aceitando viver sob determinadas regras, ainda que a premissa de alguns desses espaços, me parece ser o desse Parler aqui, é que as regras sejam muito mais simples, muito menos dogmáticas do que aquelas que as outras empresas oferecem. Eles dizem que o conteúdo é moderado apenas pelo FCC, que é o órgão responsável lá pelas comunicações nos Estados Unidos, e pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que entende a livre expressão sem violência e censura. E aí existe uma questão, ainda que esses caras prometam que não há qualquer tipo de regulação, qualquer tipo de monitoramento, a essência de uma plataforma como essa é também o monitoramento. É utópico imaginar que a gente vai voltar para um espaço em que nós não vamos estar, ao navegar diretamente pelo www, buscando o endereço do site que a gente quer caminhar, que nós vamos estar livres desse monitoramento. É como se nós, uma vez tendo acessado uma plataforma, estamos acorrentados a ela, e essas correntes vão se alongando, independentemente da distância que a gente percorra para longe da plataforma, né? O Facebook consegue rastrear a gente pelo celular, consegue rastrear os usuários, independentemente de onde eles estejam. Até mesmo já ficou claro isso em alguns estudos, quando você não está com a janela aberta, quando você não está conectado por lá. Então, é utópico, na minha avaliação, entender que esses modelos de uma internet paralela, de uma estrutura paralela para além desse universo do mercado, vamos chamar assim, entendendo que o mercado aqui não necessariamente é algo ruim, né? Que é utópico acreditar que isso vai aparecer. Eu realmente não... O que vai prosperar, aparecer, aparece. Agora, o que vai prosperar, eu desacredito muito. Posso estar errado, mas não vejo nenhuma chance. Eu acho que essas questões funcionam, né, como, para usar os termos tecno-libertários do MIT, e lá existem alguns movimentos muito intensos da cultura cyberpunk e tudo que diz respeito a ela,
tanto na produção de cultura propriamente dita, quanto na tentativa de criar modelos de negócio descentralizados e de dar poder às pessoas. Essa questão, por exemplo, do Solid, que a Lalana Cagal falou sobre a dificuldade de adoção, que, de alguma forma, contraria os interesses dessas tech giants, porque o que a gente está dizendo é que os dados das pessoas vão ficar com as pessoas e elas vão liberar aquilo que cada uma das empresas vai usar. Ou a ideia de um modelo de negócios onde as pessoas pagam para usar as redes ou pagam para usar os sites, ao invés de simplesmente liberar o seu dado e deixar que a empresa venda esse dado para um terceiro, ela parece, num primeiro momento, contrariar o interesse das próprias pessoas. Se você parar e fizer uma enquete, você quer trocar parece Silvio Santos isso, você quer trocar o modelo de navegação que você tem hoje, aonde te monitoram, de alguma forma isso customiza a tua experiência, para você pagar pelo simples fato da empresa não ter mais acesso aos seus dados, eu imagino que a adoção vai ser muito baixa. É difícil imaginar as pessoas tomando a decisão de pagar pelo simples fato de não liberar mais os seus dados, porque, no final das contas, essa é a ideia de criatividade que foi defendida no evento pelo Dominic Williams, que é o fundador da Dfinity. Então, é difícil imaginar mesmo. Eu estava dando uma lida no Motoko, que é a linguagem sobre a qual a Dfinity se baseia. E é realmente uma ideia muito parecida com o blockchain. Eles têm uma documentação do SDK, do Software Development Kit, que explica um pouco dessa arquitetura. Então, a ideia de ficar rodando aplicações entre servidores é mais ou menos a mesma lógica de rodar os dados entre os servidores do blockchain e depois remunerar esses servidores com criptomoedas. Aí é que mora o perigo, André, porque esse mesmo pensamento anárquico, cyberpunk, libertário, que deu origem ao Bitcoin /blockchain, ele se perdeu no meio do caminho. É uma crítica que eu faço hoje às criptomoedas. Então, o Satoshi Nakamoto, essa figura mítica que criou lá o Bitcoin, tinha a intenção de fazer uma rede descentralizada, sem passar por intermediários bancários, uma coisa mais democrática em relação ao dinheiro. Acontece que, em pouco tempo, criou-se uma indústria que ganha dinheiro para fazer essa intermediação, ou seja, contrariando exatamente aquilo que foi proposto originalmente. Aí eu pergunto, nesse novo projeto, se isso não aconteceria, porque não tem trabalho de graça, tem algum custo, alguém tem que manter esse custo via doação, via trabalho, e aí a gente corre o risco de cair na mesma lógica do Bitcoin, alguém cobrando e alguém pagando para fazer esse serviço, e aí não muda nada, você troca 6 por meia dúzia. E a gente olhar o passado para tentar prever o futuro, de alguma forma, com o próprio Linux é isso que aconteceu. As grandes empresas que, de alguma maneira, abraçaram a ideia, abraçaram porque criaram versões do Linux que são pagas e tem suporte, tem tranquilidade para as empresas poderem comprar essa ideia. E faz todo sentido que seja assim, porque até para você, aquela ideia de eu não tenho para quem reclamar quando transaciono em criptomoedas, as pessoas veem isso como uma desvantagem. Agora tem um aspecto dessa história do rebobinar a internet, né? O artigo traz a seguinte reflexão, né? Sobre como essas empresas, de alguma maneira, distorcem a comunicação e aí acabam colocando aí numa espiral o discurso de ódio, a desinformação e etc. Só que a gente não pode
perder de vista nunca que essas plataformas, a gente, aliás, André, conversou sobre isso recentemente, a gente não pode esquecer que, de alguma maneira, essas empresas todas, elas criaram espaços para que as pessoas ocupem, né? Então, o Facebook precisa dos usuários alimentando as narrativas ali dentro e construindo conexões. O mesmo vale para o Google, que não gera conteúdo. O Google organiza, estrutura o conteúdo que está disperso na internet para que as pessoas encontrem. Ou seja, essencialmente, não são eles os criadores daquilo que está colocado lá. Seja o discurso de ódio, seja uma mensagem super positiva e que vai engrandecer o leitor ou quem está assistindo aquele conteúdo. Então, de todo modo, a parcela de responsabilidade das empresas está sobre o aprendizado do algoritmo e como esse algoritmo realimenta esse discurso de ódio e estimula essas pessoas a continuarem nesse looping ali dentro, sabendo que existe um estímulo muito maior para você ficar quando você é amarrado pelo seu fígado, veja, não é o estômago nesse caso aqui, o estômago seria algo positivo, do que quando você lê um tratado sobre algo que vai te fazer aprender novas possibilidades para evoluir. As pessoas gostam de briga, as pessoas gostam de partirem para esse debate, para essas discussões rasas, em alguma medida. Então, até sob essa perspectiva que o artigo coloca ali em determinado trecho, sobre o quanto a indústria ela acaba suportando esse desentendimento e estimulando uma falta de comunicação entre as pessoas, eu acho que, independentemente do papel dessas plataformas, quando você sai da plataforma para ir para uma outra plataforma, você vai ter uma outra empresa por trás, porque é um outro CNPJ, e ele pode estar, de alguma outra maneira, também estimulando que se permaneça nesse looping, desse poço de ódio, vamos chamar assim. Né? Se a questão agora em alta, por causa das empresas aí, o discurso de ódio, vamos usar esse exemplo. Ou seja, a gente só está mudando, e para mim a frase do Rafael é perfeita. Você troca 6 por meia dúzia. O exemplo que o André dá também sobre o Linux, a gente está assistindo a companhias faturarem bilhões com o open source. Cara, eles estão pegando algo que está sendo feito e produzido pela comunidade, empacotando, colocando uma etiqueta de preço, distribuindo e ganhando muito dinheiro com isso. A lógica, ou seja, sempre alguém vai tentar faturar, alguém vai estar lá esperando com a maquininha para passar o cartão, entendeu? É muito complicado esse processo. Para mim, a grande definição disso tudo é a utopia. Mas para a gente ser um pouco mais otimista, né? Porque eu, pelo menos, já comecei o programa sendo bem pé na porta, dizendo, não vai vingar. Mas eu acho que o futuro, pelo menos aí no curto, médio prazo, continuará sendo dominado por essas grandes plataformas, mas eu tenho visto um momento de correção muito forte a partir de 2016, com aquele escândalo da Cambridge Analytica, e mais recentemente essa campanha de boicote de grandes marcas às redes sociais, como você citou agora, Aros. Então eu vejo que o caminho vai ser uma pressão da sociedade por mais transparência, por mais controle. Há poucos dias teve a conferência de desenvolvedores da Apple, em que eles anunciaram ali medidas de mais proteção, de mais privacidade. Então, aos poucos, algumas empresas, algumas plataformas começam a se enquadrar diante dos anseios da sociedade. Eu acho que o movimento é muito mais por aí, de cobrança nas plataformas, do que criar uma nova plataforma e exigir a adoção em massa dessa nova plataforma ou nova internet. O meu único ponto, e longe de mim querer ser o pessimista aqui dessa nossa conversa, sempre tenho uma visão muito mais otimista, mas hoje eu aparentemente estou fazendo esse papel. Mas o meu ponto de vista, Rafa, sobre isso, e a minha grande preocupação é que, em alguns casos, essa cobrança ela vem motivada por interesses muito particulares e que acabam também por criar e por distorcer o debate. Então, veja, há uma discussão sobre... Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente está assistindo no Congresso avançar essa discussão sobre as plataformas aí com esse PL das fake news e tudo mais. Me parece que não se discute efetivamente o grande e bom debate, mas se discute, de alguma maneira,
o debate que está acontecendo, ou os debates que estão acontecendo em paralelo e que são menos importantes ou até consequências desse debate principal. E todos eles motivados por alguns interesses muito específicos e que não nos levam a esse entendimento de construção de limites muito claros. E a gente assiste isso, por exemplo, em algumas instâncias, quando a gente fala sobre inteligência artificial ética, quando a gente está falando sobre algumas dessas aplicações. A gente começa o debate de maneira muito propositiva, mas aí em um determinado momento aquilo se perde. E são voos de galinha em alguns casos, né? Para não generalizar. Existem situações, quando a gente fala sobre a questão de inteligência artificial ética e tudo mais, que estão muito mais avançadas. Mas, em geral, é isso. A gente fica rodando e me parece sem sair do lugar. Eu tenho um pouco de receio dessas cobranças e da maneira como elas vêm. Então, eu acho que talvez a gente tenha entrado em um looping de narrativas com pouca efetividade de resultados práticos aí para melhorar essa situação, sabe? Do ponto de vista tecnológico, o que precisa acontecer é essa geração de alternativas. Se a sociedade cobrar sem que haja um plano B, as empresas vão ficar muito mais à vontade para não reagir a essas cobranças. Então, quando esse tipo de iniciativa acontece, como do Solid, ou como dessa nova internet que a Dfinity tem proposto, as empresas começam a olhar um cenário onde elas deixam de ser a única opção e, portanto, elas precisam se adequar. É claro que elas podem se adequar por uma pressão do governo, mas as pressões da sociedade tendem a ser mais isentas do que as pressões dos governos. Bom, vamos acompanhar esse assunto. Certamente isso não vai acontecer do dia para a noite, mesmo que aconteça, mas eu espero que outras alternativas apareçam. Eu entendo que a internet vai sim passar por mudanças em questão dos modelos de negócio, em questões de arquitetura, dos protocolos. A gente já vê o IP2, tem umas motivações mais práticas para que novos protocolos de comunicação apareçam. O 5G certamente vai trazer novos cenários e novas situações que vão precisar ser tratadas, tanto em termos de modelo de negócio quanto em termos de arquitetura, mas a gente ainda precisa de tempo para amadurecer essas ideias. O que é importante é que esses projetos continuem nos mostrando alguns caminhos. Vamos lá. Rafa, qual a notícia da semana, meu amigo? Vamos virar a chave. Estou de olho numa conferência que vai ser realizada pelo Google na quarta-feira e na quinta, dias 8 e 9 agora de julho. Você viu que quando começou essa pandemia, várias grandes empresas de tecnologia anunciaram o cancelamento de suas conferências anuais para anúncio de produtos ou para anúncios de encontros com desenvolvedores. Algumas acabaram realizando isso de forma remota, outras cancelaram completamente. É o caso do Google. O Google decidiu não fazer nem virtualmente a conferência anual deles, a principal. Mas de uma hora para outra, nos últimos dias eles anunciaram uma que eu estou de olho, que chama Hey Google, que é o comando que você dá para o assistente virtual do Google. É uma conferência sobre casas inteligentes. E aí tem uma expectativa muito grande para saber o que o Google vai anunciar. O Google que veio num movimento forte de compra de empresas que trabalham com inteligência dentro de casa. O maior exemplo é a Nest, uma grande empresa que tinha webcam, termostato, alarme. Toda essa central integrada agora é gerenciada por tecnologia Google e fica a expectativa para saber o que eles vão mostrar. Provavelmente, tem muita gente especulando que eles vão anunciar um novo Google Home, aquela caixinha inteligência que tem como concorrente a Alexa. Isso está invadindo as casas nos Estados Unidos, já é uma tendência há muito tempo e chegou forte aqui nos últimos 2 anos no Brasil.
vamos ver se essa batalha vai esquentar Google versus Alexa, né, os equipamentos Echo da Amazon, e é um mundo novo que vai se abrindo e faz muito sentido com o que a gente conversou ao longo do programa. A gente falou de dados pessoais, mas a internet do futuro, que é a internet das coisas, comunicará dados de equipamentos nossos. E aí talvez a gente grave um programa daqui a alguns anos discutindo privacidade, comunicação dentro dessa rede de equipamentos dentro da internet das coisas. E numa economia touchless, faz todo sentido que esse tipo de device ganhe espaço. Vamos passar a comandar mais coisas por voz, porque evitar o toque é uma questão de saúde. Então, provavelmente vamos ver outras conferências como a Hey Google. E você, Carlos Aros, diga, qual a notícia da semana? Eu também estou acompanhando uma conferência que vai acontecer nas próximas semanas, André, entre os CEOs de Apple, Facebook, Amazon e Google, que vão testemunhar perante o comitê judiciário lá da Câmara dos Estados Unidos, numa investigação antitrust, um depoimento que, segundo os veículos de imprensa dos Estados Unidos, é decisivo para essa investigação, né, para concluir a primeira etapa aí dessa investigação que começou em 2019, e a ideia é que a partir da fala de Tim Cook, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e Sundar Pichai, seja possível definir novas propostas para a regulamentação no mercado digital nos Estados Unidos. Há um incômodo bastante grande, não só do governo dos Estados Unidos, mas também, a gente assistiu isso do bloco europeu, pela tabelinha que é feita por essas empresas, né? Por exemplo, o Google, que paga uma fortuna para as companhias de tecnologia para que o buscador seja a ferramenta titular nos aplicativos, nos smartphones, enfim. Existe uma tabelinha que é feita tanto para impulsionar serviços e produtos próprios de cada uma dessas empresas, quanto para fazer com que uma acabe impulsionando a outra. Então, é um depoimento histórico, já se pode chamar assim, porque são os 4 executivos das empresas aí de tecnologia mais poderosas do mundo, falando para o Congresso dos Estados Unidos. E aí a gente vai assistir aquele show de perguntas feitas por pessoas que não entendem nada sobre tecnologia, ou seja, perguntas que não fazem o menor sentido, com respostas lacônicas dos executivos, com alguma pitada de ironia, e muito provavelmente vai sobrar para os advogados resolverem isso ali nos autos do processo, vamos dizer assim. Mas, de todo modo, é interessante saber o que esses caras têm a dizer para o Congresso sobre as práticas que vêm sendo investigadas aí. A gente sabe que muita coisa acaba sofrendo uma pressão também do momento. Muito do que está acontecendo é pressão do momento em que o presidente dos Estados Unidos se posiciona firmemente contra as empresas de tecnologia e elas rebatem, mas especialmente a Amazon, né? O Trump tem uma fixação pela Amazon e pelo Jeff Bezos, mas a gente só vai descobrir o que a Federal Trade Commission tem a dizer e o Departamento de Justiça tem a dizer, cada um desses órgãos investigando algumas dessas empresas, se não todas essas 4, logo depois desse depoimento previsto aí para o final desse mês, mas noticiado nesta semana que passou. Vai ser certamente, se não um dos depoimentos com o maior valor de mercado da história, quase 4 bilhões de dólares depondo no mesmo processo. É isso, meus amigos. Finalizamos. Essa semana teve lançamento do nosso site lá no www. Tá bonito, hein? Tá bonito, né? .mittechreview.com.br. Já temos
site, meus amigos, Carlos Aros e Rafael Coimbra. E site na internet raiz. Então você pode digitar, se você é um saudosista, www.mittechreview.com.br. Agora, se você está vendido aí para essas plataformas, dentro dessas muralhas, é só procurar por @MITTechReview. Todos os caminhos levarão a Roma, e no meio deste caminho você vai encontrar muito conteúdo legal publicado lá nas plataformas. Fechado. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil. Um abraço, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.